Olá! Quase 700 mil pares de calçados brasileiros, no valor aproximado de 12 milhões e meio de dólares, estão parados na fronteira do Brasil com a Argentina, impedidos de entrar por barreiras comerciais impostas por aquele país. A prática do governo argentino não está afetando apenas a indústria calçadista. Os setores moveleiro, de alimentos e de máquinas já registram prejuízo em decorrência desses entraves. Quem vai explicar melhor essa questão é o deputado Renato Mollen, do PP do Rio Grande do Sul, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Setores coureiro, calçadista e moveleiro e vice-presidente da representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Eu sou Fabiana Mello e o Palavra Aberta é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado Renato Mollen, obrigada pela presença do senhor aqui no estúdio. E eu gostaria de iniciar perguntando o seguinte: mesmo com essas barreiras, a balança comercial Brasil-Argentina registra até o momento um superávit de aproximadamente 3 bilhões de dólares, 2,6 bilhões no caso. Isso faz com que o governo brasileiro não dê o valor devido, né, a atenção devida a esse problema? Olha, acredito que até a atenção tem dado bastante, porque o setor já teve várias audiências no MDIC, teve audiências com a Casa Civil. Agora, com certeza, o superávit ele dificulta a negociação, porque os argentinos com certeza estão alegando: pô, nós estamos comprando muito mais do que vendendo para vocês. Então, qual é qual é o problema? E em relação a 3 bilhões, se nós olharmos o valor de 12 milhões e meio de dólares, representa pouco, né? Agora, para as empresas que têm o seu produto lá, representa muito, porque são empresas de manufaturados que 12 milhões e 700 mil pares é muito volume. E praticamente são 5, 6 empresas que têm todo esse valor lá parado. Agora, o agravante, principalmente no caso do calçado, é que o calçado é muito de moda, de estação. Então, se ele não vende, não chega na hora certa, depois ele não vende mais, ou vende pela metade do preço. Então, não é só agora, mas nos últimos anos nós sempre tivemos esses problemas, né? Já diminuímos muito as exportações para a Argentina, né, nesse meio tempo, em função das dificuldades. E acredito que o governo, o Mercosul, por exemplo, ele foi criado justamente para nós ficarmos fortalecidos, para nós fazermos parcerias comerciais, econômicas, além da questão cultural, que é importante. Agora, a questão econômica, comercial, eu acho que nós temos que se unir, e hoje está acontecendo o contrário. Porque não era para haver barreira. Exatamente, né? O propósito da criação do Mercosul era justamente o livre trânsito de mercadorias e pessoas. Livre trânsito, sem carga tributária, o que na teoria existe isso. Agora, na prática, essas empresas até têm a autorização para fabricar o calçado, só que depois ele chega na hora de liberar, não é liberado, né? Então, na prática, funciona tudo muito bem. Agora, aliás, na teoria funciona muito bem, na prática depois vem, porque simplesmente não liberando a entrada, o sapato fica parado e as empresas se sentem, não tem muito poder. Claro que a pressão é fundamental, já foi feito de todas as maneiras, o governo está se envolvendo. Agora, com esses argumentos da balança comercial, com certeza a força que o governo tem também não é se empenhar tanto como se fosse um valor maior. E o que a representação brasileira no Parlamento do Mercosul pode fazer para tentar minimizar esse problema, para ajudar na solução desse conflito? O Parlamento do Mercosul, ele na verdade, ele não tem um poder de decisão, né, mas um poder de recomendação e principalmente de clarear para os parlamentares argentinos, especialmente, né, da situação grave que as empresas brasileiras encontram sempre, né? E a questão da exportação, nós temos, ele é um parceiro importante pela proximidade, né? E só que pela dificuldade de relacionamento, porque não é só agora, todo ano tem acontecido isso. E, por outro lado, nós vimos o aumento de importação do mesmo produto da China, né? Isso que é o mais estranho.
Ou seja, a Argentina, o mercado argentino tem dado preferência à importação de um parceiro que não é integrante do Mercosul. Exatamente, exatamente. E aí as empresas, elas investem, porque para vender um sapato na Argentina, tu tem que fazer marketing, tem que ir lá, tem que construir uma marca lá dentro. Então isso leva muito tempo, não é de hoje para amanhã que se faz isso, né? Então as empresas investem bastante, começam um mercado que tanto o comerciante de lá, ele deseja o sapato, o intermediário, porque normalmente são companhias de exportação que importam esse sapato, todos querem o sapato brasileiro, só que o governo dificulta essa entrada e faz com que haja essa dificuldade todo ano, né? Porque se fosse uma questão de deixar de comprar o sapato brasileiro e deixar de comprar simplesmente, é um caso. Agora, deixar de comprar o calçado brasileiro, mas substituí-lo por outro calçado, por outro produto, é uma outra questão completamente diferente, não, deputado? Com certeza, se fosse, porque muitas vezes se alega que a Argentina está enfrentando dificuldades, especialmente no final do ano, não tem dólar para pagar, mas a importação da China continua e tem aumentado muito nos últimos anos, né? Então, estão simplesmente substituindo e nesse sentido que eu acho que o Mercosul, claro que ele está enfraquecido, né, até pela questão das briguinhas internas com o Paraguai, com a questão da Venezuela. Esse ano, por exemplo, nós não conseguimos se reunir nenhuma vez. Deputado Renato Mollen, é uma questão de permitir que o produto brasileiro entre na Argentina e não de impedir que o produto de outros países entre também na Argentina. Não, seria uma questão de permitir apenas que o produto brasileiro entre e que possa concorrer no mercado argentino com qualquer outro produto, não seria isso? Com certeza. O produto brasileiro, ele tem qualidade, tem preço, ele compete com qualquer produto, só ele está sendo barrado, né? Porque ele tem autorização para fabricação e depois ele precisa autorização para entrada na alfândega. E quando chega lá, simplesmente é barrado, sem explicação, né? Agora, recentemente foi trocado o ministro da Indústria e Comércio, o Moreno, por um ministro, parece que é mais de diálogo. Esperamos que realmente possa haver alguma mudança, porque senão o que vai acontecer é continuar diminuindo até nós não exportarmos mais para a Argentina. E não é isso que fortalece o Mercosul, porque o Mercosul, acredito que deva ser usado justamente para usar o bloco para fazer acordos comerciais com outros países, mas no sentido de incentivar as nossas empresas de poder exportar para o mundo todo, porque sozinho, até o Brasil, para negociar é uma coisa, agora com o bloco tudo junto, nós temos mais força e é esse o objetivo principal do Mercosul, o que não está sendo usado hoje em dia. Agora, deputado Renato Mollen, não sendo resolvida essa questão com esse impasse, quais são os efeitos para esses setores, principalmente, que não estão conseguindo exportar a produção para o mercado argentino? O que pode ocorrer? Olha, a primeira ação que ninguém quer que aconteça é a diminuição do número de empregos, a demissão de funcionários, né? Porque para tu abrir um outro mercado... E qual o tamanho do impacto? Assim, qual o número estimado? Eu acredito que isso pode representar logo em torno de 10 mil funcionários demitidos, né? Apenas no setor calçadista? Apenas no setor calçadista. E fora setores que são tradicionais no Brasil, no Rio Grande do Sul também, que é o setor de móveis, setor de embutidos, setor de máquinas, que também tem encontrado essas dificuldades. Então, os empresários têm feito de tudo para conseguir manter os seus funcionários, mas na volta e meia a gente ouve que não consegue mais aguentar por muito tempo se não tiver uma solução. E por isso o governo sabe disso também, né? Inclusive o setor, através da ABI Calçados, que é a entidade que representa, tem endurecido bastante o discurso, praticamente já finalizando o prazo para uma solução, né? Porque se não tiver, daqui a pouco porque o poder das empresas, o poder sozinho, infelizmente não tem dado resultado. Então o governo precisa ser mais duro nessa condição
E claro que, se olharmos o valor, parece pouco, agora para um setor intensivo de mão de obra, que o valor agregado é importante, esse volume é bastante significativo e principalmente o prejuízo que isso causa, ela enfraquece o setor industrial, né? E para se recuperar depois leva muito tempo, né? Muito obrigada, deputado. A gente vai continuar acompanhando, eu espero que depois do encontro, agora em dezembro, o senhor possa trazer para a gente notícias mais positivas, então, sobre essa questão. Esperamos, porque o setor de manufaturado, o setor calçadista, o setor de imóveis é um setor importante da economia do nosso país, né? E quanto mais mercado tiver, não que não precise de outros mercados, mas o argentino é importante, mas não pode acontecer todo ano o que está acontecendo. Esperamos boas notícias. Obrigada. Eu conversei com o deputado Renato Mollen, do PP do Rio Grande do Sul, sobre as barreiras comerciais impostas pela Argentina aos produtos brasileiros. Agradeço a você também pela sua audiência, acompanhando pela Rádio Câmara ou pela TV Câmara. Lembrando que você pode rever essa entrevista ou as outras edições do Palavra Aberta na internet. O endereço é www.tv.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até mais.